A gente chega a um dos bairros que tradicionalmente mais respiram cultura popular na cidade de João Pessoa, que é o bairro do Roger, Baixo Roger. Mas ao mesmo tempo que a cultura ferve aqui, problemas sociais também afetam crianças e adolescentes. E há 4 décadas e pouquinho surgiu uma casa. Essa casa aqui, que como todas as outras traz acolhimento, amor, carinho, afeto, mas traz algo muito mais importante, que é o ensino, o conhecimento e a possibilidade de transformação social para tantas crianças. Por aqui já passaram mais de 12 mil crianças e adolescentes. Essa história que o Somos de hoje vai mostrar com a perspectiva de que, quando a comunidade é bem assistida, o futuro pode ser diferente. Eu sou porque nós somos. Porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Porque nós somos. Há mais de 4 décadas, o trabalho desenvolvido pela Casa Pequeno Davi tem mudado histórias, fortalecido vínculos e mostrado que a inclusão é o caminho capaz de mudar vidas. A casa traz para a comunidade oportunidades, contribui para quebrar ciclos da vulnerabilidade. Por anos, essa é a missão que a Casa Pequeno Davi desenvolve no Baixo Roger. Oferecer caminhos para que crianças e adolescentes descubram seus talentos, desenvolvam autonomia e possam sonhar com um futuro diferente. A Casa do Pequeno Davi foi criada em 1985 por religiosos canadenses. Mais de 40 anos de história, o local se tornou um ponto de apoio e estruturante para todas as crianças aqui do Roger, principalmente do Baixo Roger. E a Cláudia tá nessa história aí há 35 anos. Alguém que encontrou com essa missão, um projeto social, e aqui se apaixonou, é? Exatamente. Na verdade, para a gente realizar e participar esse tempo todo de um projeto social, é preciso ter uma identificação muito forte. E eu acho que é isso a grande motivação, poder contribuir a transformar, contribuir com o desenvolvimento de vida de centenas, milhares de crianças e adolescentes. 35 anos desse trabalho dentro de uma instituição que já está prestes a fazer 41. É muito tempo de serviço prestado de inclusão dentro dessa própria comunidade, né? Pois é, o ano passado a gente completou 40 anos, foi um mês de festas para comemorar esse tempo que a gente teve aqui, mudando e transformando a vida de várias crianças. Por aqui passaram mais de 12 mil crianças e dentre essas crianças a gente encontra em vários cantos um outro estilo de vida. A gente, nesse tempo todo, conseguiu mudar a vida de muitas crianças. São crianças que estão em vários espaços, não sendo o que passou por aqui, ou dança, ou teatro, ou esporte, mas sendo um cidadão, sendo uma pessoa com responsabilidade e tocando sua vida de forma tranquila e de forma digna, que eu acho que é isso o fundamental para cada criança que passa aqui. E a gente conversa aqui agora em um espaço, né, que é mais recente, né? A casa fica aqui no Baixo Roger, mas no início, lá em 1985, 86, funcionava lá no Centro Histórico, era? Exatamente. A gente começou aqui trabalhando, quando os religiosos chegaram, tinha uma missão de trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua. Então, abriu um espaço, um albergue para trabalhar com esse público. E assim foi durante 10 anos. Com a mudança na legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 1990, começou a realizar várias atividades socioeducativas de convivência e fortalecimento de vínculo. E é isso que a gente faz aqui hoje. Então, mudou bastante e a gente foi chegando, veio para cá. A grande motivação de vir para cá, para esse bairro, foi a localização com o lixão do Roger. Foi essa grande motivação de estar aqui nesse espaço. Então a gente acompanhou esse tempo todo da vida do Roger com o lixão e sem o lixão.
Então a gente acompanhou essa modificação do bairro também, não só de quem passou, mas de quem está aqui esse tempo todo. Então mudamos bastante e aí a gente foi mudando a Casa Pequena Davi para o que é hoje. Então várias dessas plantas que tem aqui faz parte de um processo pedagógico que teve com crianças, várias crianças que passaram aqui, plantaram uma árvore, deixaram a sua história, não passaram, seguiram, porque eles seguiram firme na vida aí afora, né? Ao longo dos anos, milhares de crianças passaram pelos projetos da instituição. Aqui, o contraturno escolar se transforma em aprendizado, convivência e desenvolvimento humano. As atividades unem educação, esporte, cultura, reforço escolar, formação cidadã e acompanhamento social. Hoje a gente desenvolve atividades de convivência e fortalecimento de vínculo para esse público. Então tem uma diversidade de atividades. Tem teatro, tem música, várias expressões musicais, tem percussão, tem iniciação musical, tem grupos de música, de bandas de música, composição de bandas de música, tem grupos de flauta. A gente está começando agora no segundo semestre futebol, vôlei, yoga, capoeira. A gente tem as atividades de letramento, tem uma biblioteca. Então, é uma diversidade de atividades que a gente desenvolve aqui. Também tem projetos que a gente trabalha com a relação do educomunicação, também trabalhar nessa perspectiva. E trabalha também em parceria com as escolas da comunidade, com as escolas do bairro, com o território, onde a gente pode levar um pouco da metodologia de trabalho que a gente tem, socioemocional, para trabalhar também nesses outros espaços escolares. Você quer o Isaac? Quantos anos você tem, Isaac? 8. 8 anos. Você vem aqui todo dia? Sim. Quase todo dia, né? E aquele ali é quem? Tio Matheus. Você gosta dele? Vão conhecer a história dele, do Matheus, que é ex-educando aqui da Casa Pequeno Davi. E é uma história, viu, de se emocionar. A transformação social acontece quando oportunidades chegam a quem mais precisa. E aqui na Casa Pequeno Davi, elas chegam por meio da educação, do acolhimento, da cultura e do cuidado. Um trabalho que vem fortalecendo famílias, inspirando crianças e mostrando que investir na infância é construir um futuro melhor para toda a comunidade. E a gente percebe a força da casa e a importância dela quando a gente conhece alguém que passou por aqui enquanto criança, desenvolveu uma atividade, abriu a mente e voltou para cá, para fazer a diferença sendo educador, né? É isso mesmo. É o Matheus, ele que tem essa história, enquanto criança esteve aqui durante quanto tempo? Então, passei 13 anos na instituição, né? Cheguei em 2006, saí um pouco lá para 2015, 2016, né? Passei toda essa trajetória aqui. Fiquei ainda, continuei como voluntário, né? Também enquanto adolescente, contribuindo assim, não como uma forma de trabalho, mas na relação da música que eu tinha, porque eu estudava música no IFPB, então eu tentava compartilhar esse conhecimento que eu estava construindo, que havia construído aqui na Casa Pequena Davi, porque eu fiz muitas oficinas de música, voltadas para a música, e aí vou para o IF, me especializar nisso, né? E quando eu retorno, venho contribuir também, né? Trazer essa minha contribuição, essa aprendizada de lá para cá e conseguir construir outras formas de aprendizado com as crianças e adolescentes daqui. Quais são as memórias que você tem da casa, de quando você lembra ainda de quando era criança? Então, tenho muitas memórias, né? Uma das principais são das brincadeiras, né? Das atividades temáticas a qual participei. Uma memória afetiva que eu também tenho em relação ao meu conhecimento sobre os direitos humanos, que foi com uma antiga professora minha que veio a falecer ano passado, Rose Veloso, né? E aí essa memória afetiva que eu tenho com ela de construção de conhecimentos, né, em relação a tudo que era do meu direito enquanto criança naquela época, né, lá para os meados de 2009, 2009. Época, então, pouco se falava exatamente disso, né? Quem era você na sociedade, o que é que você podia ter, o seu direito de ir lá dizer eu posso, né, enquanto criança também, né? Nada melhor do que uma criança ou adolescente para conversar sobre os seus direitos. Então a gente tinha essa oficina aqui. Eu lembro também muito bem das minhas oficinas de música, né, de flauta, de violão, de guitarra, que eu tive também com meus professores, das brincadeiras que eu tive aqui, as oportunidades de apresentar semestre de cerimônia nas aberturas das nossas festas de criança e adolescente, porque eu era representante da casa, né?
E o que eu tenho mais forte em mim foi quando eu tive a oportunidade de representar o estado da Paraíba na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, através da Casa Pequena Davi, junto com a Rede Margarida Pro Crianças e Adolescentes. E aí, em seguida, também representei enquanto segmento de adolescente o estado da Paraíba na Conferência Nacional de Direitos Humanos. Então, em 2016. E aí, isso foi bem forte em mim, sabe? Reverberou muito, me trouxe uma alavanca, assim, sabe? Uma mudança, uma transformação sobre conhecimentos, né? Sobre estar ali interagindo com outras pessoas, onde a gente dialogava sobre os diversos direitos, a realidade de cada estado, município que estava ali presente. Ou seja, você traz consigo mesmo a identidade da casa. Você é realmente um fruto dessa árvore, né? Exatamente. Eu costumo falar isso para todo mundo, né? Que eu sou fruto, literalmente, eu fui transformado pela Casa Pequena Davi, né? O trabalho por aqui vai muito além das salas de aula. A Casa Pequeno Davi também aproxima as famílias, promove inclusão social e fortalece a rede de proteção da infância. São ações que ajudam a prevenir situações de violência, evasão escolar e exclusão social, oferecendo novas perspectivas para quem mais precisa. E um dos papéis da casa é estar presente em espaços públicos que buscam garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Um dos trabalhos que é forte, é fundamental aqui, é o de erradicação do trabalho infantil, do combate e erradicação do trabalho infantil. E aí, falando nisso, a Senharinha Ramalho é uma dessas integrantes que tem esse elo, né? Faz essa comunicação entre a casa e o Fórum Permanente, né, de combate e erradicação do trabalho infantil. Por que ainda é tão importante a gente estar em pleno 2026, né? Tanto se lutou, tanta legislação, por que ainda é tão importante conscientizar, trabalhar e combater o trabalho infantil? Porque nós ainda temos 1.600.000 crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. Na Paraíba, nós estamos em torno de 39.000 crianças trabalhando, crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos. Então, é preciso continuar esse enfrentamento para que as pessoas se sensibilizem, não favoreçam o trabalho infantil e que acabe essa cultura de valorização do trabalho infantil. Porque muitas pessoas ainda valorizam, acham que criança realmente deve trabalhar, sem pensar nos prejuízos que esse trabalho vai trazer, principalmente na questão escolar. A criança que está na situação de trabalho normalmente está fora da escola ou então não está conseguindo a boa frequência e o sucesso termina evadindo a escola. E faz muito sentido, porque a gente que tem uma realidade socioeconômica diferente, a gente não imagina. Mas estando dentro de uma comunidade, de um bairro carente, né, numa comunidade carente, isso acontece muito. Dos pais, né, colocarem os filhos para trabalhar. E aí é aí que vocês entram, de conscientização junto às famílias, é isso? Isso, a Casa Pequena Davi participa de vários espaços de políticas públicas, participação em políticas públicas. E um desses espaços é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A Casa Pequena Davi também realiza projetos com recursos públicos, né? Muitas vezes até da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, para enfrentar o trabalho infantil. E aí esse enfrentamento é sensibilizando a comunidade, também faz essa questão de capacitar os profissionais de educação e da própria comunidade para esse enfrentamento. Quando as crianças encontram o apoio, elas se fortalecem para enfrentar o caminho, que muitas vezes é espinhoso. E um lugar onde elas sabem que podem encontrar esse acolhimento é na cozinha. Quando a gente conversa com as crianças aqui sobre o que elas mais gostam, elas dizem sempre duas coisas. A primeira é brincar e a segunda é a comida. E a comida é feita pelas mãos dessa mulher aqui, Ivoneide, mais popularmente chamada de Tia Neide. Tia Neide. Aí a criançada fica só alegria, né? Só alegria, né? E então, eu chego aqui logo cedo, né? De 6h30 para 7 horas, quando eles chegam, aí eles têm um pré-lanche.
O pré-lanche é suco, é fruta, é bolacha para eles comer antes de ir para a sala, porque a gente não sabe o que essas crianças se jantaram para dormir ou se não jantaram. E quando eles vai pra comem, como escola. é a reação deles? Eles dizem Ah, o quê? tudo feliz, né? Pulando, rindo, pedindo para repetir, e eles repetem. Então é a felicidade para nós, né? Nós da casa, que dá alimentação a eles. A gente também dá alimentação também às famílias também. A gente tem 4 alimentação para eles, né? Aí eles vão embora, aí eu vou preparar o almoço da gente, aí depois de 1 hora tem um pré-lanche que é para a turma da tarde que chega de casa, que eu não sei que algum almoçou, entendeu? Sim. Aí eles só o pré-lanche, que é a mesma coisa, é fruta, é suco, é bolacha, achocolatado. Aí eles vão, comem, vão para a sala de aula, aí vou preparar o lanche, que é o da tarde, que é de 3 horas. Ou Aí a seja, mesma coisa, é cuscuz, sopa, manguzá, é e o assim dia vai inteiro indo, né? O dia na todo. beira do fogão. É como diz a verdade. história. Mas Mas com muita feliz, satisfação e felicidade. satisfação, com alegria. Quando eu estou em casa, eu me sinto mal, porque eu fico pensando neles, na alimentação deles, A né? saudade e a E a preocupação, saudade. né? Eu me Como se fosse uma preocupo, mãe é alimentando verdade. ali. Comeu bem, meu filho? É, eu- Quer mais? A Tá gente fica satisfeito? olhando aquele que não se alimenta direito, a gente vai procurar saber por que ele não está se alimentando, porque a gente fica observando tudo deles, né? O que se alimenta mais, o que não se alimenta. O seu Mazinho tem um filho que é atendido aqui pela Casa Pequeno Davi. Ele tem 11 anos, né? É. Como é que o senhor descobriu a casa e como é que o senhor tomou a iniciativa, né, de trazer ele para cá? É porque eu sou músico, né? Tenho uma banda de samba, de pagode, né? E ele sempre quis vir para casa. Vir para casa aprender alguma coisa, né? Aprender alguma coisa. E a gente descobriu aqui o maracatu, né? O maracatu, que ele vem aqui, pelo menos a percussão para ele aprender, né? E ele também já entrou na aula de violão, mas não se deu, aí foi para percussão. Aí ficou na percussão e fica na aula de aletramento. Graças a Deus a casa é muitas coisas que ensina. Então a gente descobriu, eu coloquei ele já faz 2 anos, e ele fica ou no maracatu ou no aletramento. Quando é de 10 horas ele vai para o campo, que ele gosta muito de futebol. Aí fica no futebol até 11 horas para de tarde ir para a escola no Maria Geni, que ele estuda lá. O senhor é daqui do bairro mesmo? Sou do bairro. Seria possível proporcionar para ele isso de outra forma que não fosse aqui na casa? Não, é muito difícil. E a casa, quer dizer, já faz 40 anos, vai fazer 41 anos, né? A casa existe aqui no Roy. Se não fosse a Casa Pequeno Davi, aqui tinha muitos meninos que ia ficar jogado, ia ficar aí. Então, muitos aqui descobriram a Casa Pequeno Davi, é a nossa salvação. 1, 2, 3, go! No Baixo Roger, a Esperança encontrou este endereço. E ela está presente em cada sorriso, em cada conquista e em cada criança que descobre que pode ir muito além das dificuldades que encontrou pelo meio do caminho. E o João aqui, ó, pegou na minha mão, tá comigo passeando e conversando, né? Quantos anos você tem, João? Como é que na mãozinha que você me mostrou? 7 anos, né? Tenho 7 anos. 7 aninhos. E o que é que você gosta de fazer aqui? Gosto de comer e brincar. Comer e brincar. E qual a brincadeira que você mais gosta? Pega. Ei, João, a figura. Bate, João. Dá um abraço aqui. E nessa sala aqui, as crianças e adolescentes têm a oportunidade de vivenciar a cultura verdadeira. Aqui é aula de dança. Hoje é dia de aprender Django. Uma dança tipicamente afro, mas que muitas vezes esquecidas. Aqui também acontece um pouco de roda, dança do maracatu e muito mais. É um momento de interação importante para elas que são capitaneadas ali, ó, pela tia Ju.
E aí, minha gente, Maria Júlia, quanto tempo você está aqui na casa do pequeno Davi? Há 2 anos. É? O que você faz tanto aqui? Eu faço dança, teatro, e só, acho que só. E você já aprendeu muitas coisas aqui? O que você já aprendeu? Conta. Dança, cultura, teatro. E você dança pouco bem? Dança? Acho que sim. Quem é que dança melhor um pouco aqui? Todo mundo, né? Vocês gostam? Sim. É bom mesmo? E aí vocês vêm todo dia pra cá? Como é que é? Só segunda, menos terça. Menos terça. Mas se vocês pudessem, vocês iam todos os dias, né? Eu sou Juliana Lima, atuo aqui na Casa Pequeno Davi como educadora de dança e tenho desenvolvido alguns trabalhos com as danças tanto de matriz africana quanto matriz indígena. Esse trabalho que eu desenvolvo com dança, com cultura popular, com tradições, tem uma representação muito da minha própria trajetória. Então, das minhas experiências de vida, de tudo aquilo que eu vivenciei na rua, com a cultura, com a tradição. E aí eu busco ser uma multiplicadora desse movimento, dessa identidade brasileira, né? Aqui no Roger se tem uma tradição muito forte com samba, a escola de samba, com o urso, né, a brincadeira da laúça. Só que aí tem outras tradições que acabam ficando no esquecimento e acabam passando por muito racismo, por muita intolerância. Mas aí aqui na casa a gente vem buscando trabalhar isso de uma forma mais identitária, educação, de arte, de cultura. Então aqui as crianças e adolescentes estão tendo a oportunidade de vivenciar o maracatu com outros olhares, né, com o olhar da tradição mesmo, com um olhar mais sensível, mais cuidadoso de onde surgiu essa tradição, quem são os ancestrais, que são os nossos ancestrais, né? Devido a essas violações que elas sofrem todos os dias, né, seja ela da falta de alimentação, seja ela da falta de educação, do saneamento básico, né, nos seus lares, enfim, a gente tenta acolher essas crianças, né, como elas chegam para nós. Então a gente tem também essa parte da educação socioemocional aqui presente na nossa metodologia. Queria falar um pouquinho sobre isso, né? O meu fazer aqui na casa. Então a gente acolhe essas crianças, a gente escuta, a gente canta, a gente dança, a gente sorri, a gente também chora junto quando tem que chorar, né? Porque, claro, a gente tá vulnerável, né? A gente recebe uma bomba de informação, então imagina, né? Uma bomba de violações que às vezes são gravíssimas, então a gente também acaba se desmanchando, mas também sendo forte, porque a gente tem que ser aquela pessoa firme, né, que vai ser um apoio de fato, né, para confortar essas crianças e adolescentes, nossas crianças e adolescentes. Projetos como este demonstram que pequenos e ousados gestos podem gerar grandes mudanças. Basta acreditar no sorriso que se abre para o futuro. Casa Pequeno Davi é uma coisa, para mim, que é muito forte, porque a gente consegue ver aonde a gente conseguiu caminhar nesse tempo todo. Ver que o que a criança que passou por aqui está tocando a vida com dignidade, com futuro, indo para frente. Está fora de um ciclo que assusta a gente hoje, que é um ciclo de violência. Então, não estou dizendo que quem está aqui está fora disso, mas está muito mais longe de entrar no ciclo de violência. É motivação, é sentido de vida. Quem é que não quer na vida tem um sentido e um objetivo. Então, se você tem um sentido, um objetivo e um propósito, você está com a vida feita. Seu tempo que você dá a isso não tem preço. Não tem preço, então é isso. É isso, gente. Essa é a Cláudia, 35 anos de Casa Pequeno Davi. Nem sabia que a gente ia tocar, né, tão mais profundamente na história dela particular, mas é porque o Somos traz isso. Pessoas comuns que desenvolvem trabalhos que de repente conseguem mudar a comunidade. Não falo que você está sozinha. Não. Assim como você, tem outras pessoas que também têm o mesmo propósito de vida e juntas elas conseguem fazer uma história como essa daqui acontecer. É isso mesmo, somos um coletivo. Somos. E o Somos enche o coração quando conta histórias como essa. Até o próximo episódio.